Está sendo uma boa experiência. Não, bom, acho que já que você pegou em Mateus, ele tem dois pilares fundamentais. Um deles são as bem-aventuranças, que nós encontramos no capítulo 5, 6 e 7. Mas no final do Evangelho, nós temos no capítulo 25, o último julgamento. E aí é uma provocação a nós, cristãos, hoje. E lá diz assim: eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e me deu de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso e me visitaste. Era estrangeiro e me acolheste. Aí perguntarão as pessoas: mas quando fizemos isso? Quando fizerem a cada um desses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Olha, isso então, aí é a compaixão e olhar o próximo. Exato. Né? É a ação de Deus provocada em nós. Então vamos ter que ir para o intervalo, porque nós não falamos da ciência e Deus, tá bom? Falaremos sim. Falaremos no próximo bloco. Voltamos já já com o teólogo e professor César Kuzman aqui na Casa de Cultura Julieta de Serra. Voltamos aqui com o teólogo e professor César Kuzman. Agora a gente vai ter que falar sobre a presença de Deus e a ciência. É um confronto, Deus e ciência? Dá para caminhar junto? Ele dá para caminhar junto, mas não podemos ignorar que haja confrontos. Então, a ciência moderna, ela está muito acostumada a apresentar e provar aquilo que ela pode ver e tocar. E a teologia, a religião, Deus, eu não posso ver, tocar e provar de maneira apresentada. Então isso, nós temos uma separação. Eu poderia dizer que a religião e a ciência, elas caminham pelos mesmos lugares. Elas interrogam-se pelas mesmas perguntas e fazem os mesmos levantamentos e questionamentos. Que seriam aqueles, né? Quem somos, de onde vemos, para onde vamos. Para onde vamos. Só que o horizonte, a maneira como eles interagem é diferente. Então a ciência ela vai querer tocar, provar, sentir. A teologia, a religião não, ela vai partir de uma experiência de fé. O que a gente tem que tentar evitar é fazer uma separação. Eu acho que uma religião que ignora os avanços da ciência, ela se torna uma religião perigosa. E uma ciência que também ignora o fato da religião, ela também se torna tendenciosa, porque as pessoas que fazem a ciência, elas estão no mesmo mundo que as pessoas que vivem a religião. Eu não tenho como separar uma coisa da outra. Acho que elas podem caminhar juntos e nós só temos resultados benéficos pela frente. Quando há uma separação, há um problema. Eu já entrevistei aqui um físico, Marcelo Gleiser, que disse que vários amigos dele, cientistas, acreditam, pesquisadores, acreditam em Deus. Não é o caso dele, mas que vários acreditam. Quer dizer, isso eu acho um alento, porque é uma nova geração que está vendo a ciência de uma outra forma. Né? Eu acho que muitas vezes fica difícil na hora de se entender a ciência e a religião, se você leu o Antigo Testamento e vê a criação. E se lendo aquela criação daquele modo, achar que foi isso mesmo que aconteceu. Sim. E com toda a teoria do evolucionismo, que o mundo tem tido uma evolução. Como é que o teólogo coloca, então, isso de uma forma, vamos dizer assim, moderna? Né? Acho que você ser teólogo cristão e católico e você crer no evolucionismo, não há nenhum problema. Isso, acho que para nós católicos e para muitos teólogos também protestantes, não há nenhuma... o fato de ter uma evolução não nega a ação de Deus, mas mostra uma ação livre de Deus que no amor cria e deixa que a sua criação, pela liberdade concedida, chegue ao seu rumo, chegue ao seu desfecho, faça o seu próprio caminhar. Acho que nós avançamos esse ponto. Nós comemoramos, acho que há 2 anos atrás, 150 anos da obra de Charles Darwin. E ela foi uma provocação para a religião, que estava acostumada até então ter a resposta de todos os pontos, porque ela estava no centro da sociedade, o que ela dizia era a norma. Aí depois nós temos a ciência, que aparece também como uma outra instância de poder. Então a religião ela não é mais a única fonte da sabedoria, ela tem outro pilar. Quando houve esse confronto, houve a separação. Quando agora a teologia passa a trazer os avanços da ciência, mesmo a questão do evolucionismo, e caminhar em conjunto, ela vai dizer assim, cabe à ciência explicar como que surgiu o universo, o mundo e como nós chegamos até aqui. Cabe à religião dizer que isso tudo é obra do amor de Deus. Tá, mas como é que a gente lê, então, uma Bíblia
que começa com a criação do Você não vai ler como um tratado paleontológico da origem daquela maneira, você vai ler como uma obra de teologia. Então, cabe a mim crer que foi Deus que me criou e criou tudo aquilo que existe. Mas eu vou acolher o que a ciência diz de como isso aconteceu. Não é a resposta que a religião vai dar. A religião vai crer que Deus criou. Cabe à ciência dizer como isso aconteceu. E hoje nós chegamos até alguns pontos. Nós ainda vamos caminhar mais e descobrir outros elementos que provem a origem da nossa vida e da nossa própria existência. Para mim não há problema em relação a isso. Inclusive é um dos capítulos do livro, é o primeiro capítulo que vai trabalhar essas questões, que foi o Mário Sanches que escreveu. Mas ainda é conflituoso para algumas correntes, mesmo cristãs, que não aceitam e são chamados criacionistas. Que tem muito nos Estados Unidos, né? Muito. No Brasil também tem. No Brasil também tem? Também tem, mas para nós católicos isso já está superado. Mas para alguns grupos dentro da Igreja Católica mais tradicionalistas ainda aceitam isso como uma verdade de fé. Que tipo de verdade existe dentro da Igreja, além da verdade de fé? A Igreja trabalha por uma verdade. A verdade maior é Cristo, que é o nosso Salvador. Agora, existem maneiras de eu compreender essa verdade. Então, Cristo é o Filho de Deus. É uma verdade de fé. Agora, como que eu compreendo quem é o Cristo também no seu aspecto como humano, como criatura humana, como profeta, como um trabalhador, como filho, uma pessoa comum igual a mim? É uma resposta que a teologia vai dar. E aí eu vou ter várias expectativas dessa mesma resposta, que não vão negar a primeira, mas são maneiras de você interpretar. E também há costumes da fé. Então, nós temos muitas coisas que estão ligadas à tradição, a costumes, e que se apoiam na verdade, mas que são costumes. Então, não são verdades teológicas? São. Acho que as verdades da fé são: Deus é o nosso Criador, nós somos salvos por Cristo, Cristo é Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, aquilo que nós professamos no credo. Agora, há costumes da nossa tradição cristã, por exemplo, o Papa Francisco tem quebrado muitos desses costumes. Ainda bem, né? Nós estamos felizes com isso. Então, ele não rompeu verdades, ele rompeu tradições, que às vezes eram tão carregadas que não deixavam aparecer a verdade que estava ali. Aliás, eu queria te perguntar, eu estou lendo o livro sobre o Papa Francisco, o Rabino Skorka, Sim. que é um diálogo muito interessante entre dois homens muito inteligentes, símbolos de suas religiões, né? Na época ele não era o Papa, né? Sim. Ele era um livro antigo. É um livro antigo, mas enfim, agora ele é o Papa, né? E onde eles se dão super bem e tem muitas coisas em comum. Então, como é que hoje em dia, como é que vocês, teólogos, né, estão vendo a entrada do Papa Francisco, esse Papa sul-americano? Eu acho que nós estamos vendo com bastante otimismo e talvez nós da teologia latino-americana, nós da América Latina, estamos mais animados, porque nós temos um bispo de Roma, porque ele não gosta que o chame de Papa. Ele não gosta, é verdade. Ele tem que chamar de bispo de Roma, o que seria o correto. Por que seria o correto? Porque ele é o bispo de Roma que preside as demais igrejas na colegialidade e pela caridade, mas não é alguém que está acima deles para dominá-los pelo poder. Isso é muito diferente do que a gente ouvia falar. E o Papa é um título também que ele tem o direito de usar, mas quando ele quer se apresentar como bispo de Roma, ele quer também fazer com que apareça a colegialidade na igreja, no aspecto de comunhão, que é mais importante do que um poder absoluto. Então, quando ele se apresentou à multidão... isso é a coisa mais linda. Que ele fez uma reverência. Foi lindo. E valoriza o povo de Deus, que é uma novidade que nós temos na igreja pelo Vaticano II, que a igreja ela é mistério, porque ela vem de Deus, mas ela também é povo de Deus. Então, como povo de Deus, todos fazemos parte. Eu, você, o padre, o bispo, Dom Orani aqui no Rio e também o bispo de Roma. Ninguém é mais, todos são iguais em dignidade. Há diferença de responsabilidades, mas iguais na dignidade. E o fato dele se curvar perante o povo foi a valorização máxima do povo que ele estava. Antes ele abençoar o povo o abençoou. Foi muito lindo aquilo. Isso é um gesto único na igreja. Único, né? Foi emocionante. Eu não sei, eu chorei quando eu vi aquilo, porque eu fiquei tocada de ver a humildade dele. Ele se chama a ele mesmo de bispo e chama ao antigo Papa, Bento XVI, de bispo emérito, não de Papa emérito. Então é uma novidade. Acho que nós estamos felizes.
os seus gestos estão sendo construtivos. César, a gente vai para o intervalo. Na volta, quero falar que você também tem, além de tudo, você já representou Cristo na Paixão de Cristo em Curitiba. Tem uma história aí. Vamos falar sobre isso. Nós voltamos já já aqui na Casa Julieta de Serpa. Estamos aqui com o professor e teólogo César Kuzman. Estamos falando sobre existe Deus no mundo, já falamos sobre vários assuntos, né? Falamos sobre o Papa Francisco, né? Agora, vamos falar sobre isso. Você também já representou Jesus na Paixão de Cristo em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. Né? Mas na época você tinha um cabelão também. Eu tinha. Você tinha um cabelão. É uma história, aproveito para saudar os meus amigos de Curitiba, do Grupo Lanteri, que tem 32 anos. Foi uma experiência que eu convivi com eles por 22 anos. Agora não estou mais, acho que o grupo tem que seguir o seu caminho, mas foi uma vida muito interessante. A minha origem ela é de pastoral de juventude, a minha mãe foi líder de comunidade eclesial de base, minha mãe já é falecida, tem uma militância religiosa e política muito grande. E por estar envolvido nisso, eu acabei me envolvendo com o Grupo Lanteri, que era um grupo de jovens em Curitiba e que depois foi crescendo. E tinha por o seu hábito pastoral, eu diria, e também cultural, realizar em Curitiba uma paixão que foi crescendo e crescendo e chegou a ter até 1000 pessoas envolvidas no elenco. Olha que massa! Não há ali atores profissionais, são pessoas ligadas a pastorais e que desempenham o seu papel. E eu fiz vários personagens, eu fui povo, fui soldado, fui Pilatos, fui João Batista, e nos últimos, de 2004 até alguns anos atrás, eu fiz o papel de Cristo. Então foram 9 anos, acho que deu 9 a 10 anos. De Cristo? De Cristo. Aí eu cheguei a ter o cabelo comprido, e aí em 2009 eu fiz 33 anos. Aí eu falei assim, bom, dizem que ele viveu só até 33, então eu vou me aposentar. Não me diga. Aí eu cortei o cabelo, mas acabei fazendo mais uma ou duas vezes. Esse ano eu estive lá para ajudá-los também. Mas foi uma experiência bonita de você poder, até por ser teólogo, de trazer uma imagem de um Jesus humano, que se achega às pessoas e que tem um discurso profético e que dá uma mensagem que possa libertar. Não, eu fico imaginando que você deve ter se emocionado muito, né, nessas apresentações, porque você é teólogo, cristão, pastoralista e representando Jesus, né? E com uma grande responsabilidade, porque as pessoas que estão ali para assistir não estão para assistir um espetáculo teatral, elas estão ali porque Sexta-feira Santa é um dia importante para a fé cristã. Então elas estão buscando ver em você o rosto do Jesus que elas acreditam. Então você não pode desapontá-las. Eu posso imaginar que você de cabelo comprido vai ficar bem a cara de Jesus que a gente vê nos quadros. Eu conservei a barba, mas o cabelo foi. Mas ainda se encontra pela internet alguns vídeos, algumas fotos a esse respeito. Agora você é casado, tem filhos? Sou casado, a minha esposa é assistente social, trabalhou com comunidades de periferia. Nós temos 2 filhos, uma menina Júlia de 1 ano e 8 meses e um menininho Daniel de 2 meses. Que gracinha! Agora, como é que você entendeu que a sua vocação era ser teólogo? Hein? Ela foi acontecendo. Eu cheguei até a fazer faculdade de economia um tempo, mas o pensamento neoliberal não me agradou muito. E eu fui para... um pouco devo à minha mãe pela formação e vivência que ela teve eclesial. Depois a pastoral da juventude, aquela pastoral clássica, militante, onde eu saí. E aí de repente fui fazer o curso de teologia como leigo, e que não é fácil ser leigo e ser teólogo. Pois é, porque a gente geralmente, os teólogos são padres. Não muitos, mas para o leigo é um caminho, para o leigo e para as mulheres é um caminho mais difícil. Por que é tão difícil? Porque ainda a igreja ela tem um aspecto muito voltado à identificação da igreja com o clero. E ela deveria se voltar mais à igreja com a comunidade e as pessoas que ali estão. Um aspecto que todos os batizados fazem parte. Mas ainda tem um aspecto tradicional que a teologia não é coisa para leigo. Então, quando um teólogo leigo faz doutorado e avança nessa discussão, ou uma mulher, seja religiosa ou leiga, também avança, estão rompendo paradigmas. E acho que isso é uma novidade e vai fazer com que a teologia e a religião se aproxime mais das realidades que as pessoas vivem.
Agora, você dá aula no curso de teologia da PUC, Da PUC, né? Na graduação e na pós-graduação. Qual é o perfil de pessoas que procuram aula de teologia? É variado. Nós temos ali seminaristas que querem uma vocação religiosa, para ser religiosos, sacerdotes ou irmãs, e também muitos leigos. Então, acho que a PUC, por ser uma universidade, ela tem uma teologia que se torna uma teologia aberta, fiel à sua tradição, mas que sabe dialogar com as outras áreas do saber. Pois é, mas que tipo de leigo que você São leigos engajados. Então, talvez o primeiro passo que leva alguém a fazer a teologia é uma busca pessoal. E é o primeiro encanto, mas chegando lá ele percebe que a busca pessoal ela não é suficiente. Tem que ter uma busca que se faça fortalecer na comunidade onde ele se encontra. E depois essa teologia tem que servir a quem? Não pode ser apenas para ele, e nem apenas para a igreja, mas uma resposta eficaz à sociedade que está aí e que clama uma proposta. Vamos, por exemplo, às manifestações dos jovens no aspecto político. Que resposta nós damos? As questões que envolvem a política hoje, a saúde, que resposta nós damos? E aí entra forte o papel de um leigo na teologia, porque o leigo ele está tanto na igreja e também na sociedade. Ele é pai de família, ele é médico, ele é professor, ele é advogado, ele é corretor, ele é apresentador, ele é artista e também é teólogo. Então ele leva um olhar íntegro da sociedade para a igreja e um olhar íntegro da igreja também para a sociedade. E o curso tem quanto tempo, César? Na PUC aqui do Rio são 5 anos. Onde eu estava em Curitiba eram 4 anos. Aí depois, quem quiser fazer o mestrado são mais 2 anos e mais doutorado são mais 4 anos. Nossa. Mas eu digo assim, uma vez eu falei num discurso de formatura, fazer medicina, no final você se faz um médico. Fazer direito, você se tornaria um advogado. Mas fazer uma faculdade de teologia, até mesmo doutorado, não te faz teólogo. O teólogo se faz num percurso de uma vida, num engajamento, num pé na academia, no outro pé na sociedade, um pé na igreja, outro pé na militância. Acho que o teólogo se faz com paixão e com amor. Claro. Agora, você estava falando que aqui tem protestantes também no livro, né? Tem alguns protestantes, isso. E essa união é interessante, né? Porque durante muito tempo houve uma grande separação, né? Um dos avanços que nós temos com o Concílio Vaticano II, que comemorou 50 anos agora, é esse lado ecumênico. Então nós não temos religiões, nós temos uma religião que é o cristianismo que se subdivide em algumas igrejas. E a comunhão dessas igrejas é uma coisa que é essencial para o bem da própria fé cristã. Então o fato de eu ser católico não me impede de comungar com meu irmão que seja luterano, anglicano, batista ou da Assembleia de Deus. Acho que nós temos que dar um avanço de maturidade da fé e saber que há coisas que nos separam por tradições. Mas há uma verdade da fé que é maior e que nos une, que é o Cristo e o seu reino, a sua mensagem de salvação e de libertação. E até o Papa Francisco tem falado sobre os judeus, falando que são os nossos irmãos, né? Sim, aí entra num diálogo que até avança do ecumenismo, seria um diálogo mais interreligioso, mas que se torna importante. Qual é o papel que as religiões têm no mundo? A quem elas servem? E até uma pergunta que eu levo como teólogo sempre. A quem servimos com a nossa teologia? A quem servimos? Acho que nós servimos, eu tenho que servir a Deus,